Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 30, chamada mais elevada norma. Antes de iniciarmos, lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Eu recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 30, chamada mais elevada norma. Na esperança de imprimir vividamente no espírito dos crentes coríntios a importância do firme autocontrole, estrita temperança e persistente zelo no serviço de Cristo, Paulo, em sua carta a eles, faz destacada comparação entre a milícia cristã e as celebradas maratonas. Então aqui, Paulo faz uma comparação aos coríntios para que eles percebam que a caminhada cristã é como uma maratona, dá para se assemelhar aonde que o preparador, o atleta que vai competir na maratona, ele tem um total cuidado de sua vida e ele faz de tudo para ter o melhor desempenho possível, e assim deve ser o cristão na caminhada cristã, nessa vida. Então, firme autocontrole, estrita temperança, persistente zelo no serviço, tudo isso que era aplicado pelos atletas da maratona também deveria ser aplicado à vida do cristão, referente à caminhada cristã. A ela assistia reis, nobres e governadores, as maratonas. Jovens fortes e sadios nela tomavam parte e não se excluíam de qualquer esforço ou disciplina necessária para alcançar o prêmio. Assim como a maratona, todos pararam para assistir, como se fosse um jogo, uma Copa do Mundo, onde todo mundo para assistir. Assim também é a vida do cristão, onde todo o universo está contemplando, vendo e torcendo para que eu e você consigamos e façamos aquilo que é necessário fazermos para alcançar a vitória aqui. Jovens fortes e sadios, aqui está falando os cristãos, como eles deveriam ser os jovens fortes e sadios da maratona, que se aplicavam os atletas, não excluindo qualquer esforço ou disciplina necessária para alcançar o prêmio. Será que eu e você, quando falamos da vida cristã, estamos fazendo exatamente essa mesma coisa? Não excluir nenhum esforço ou disciplina para alcançar a vida eterna? Será que eu e você estamos nos esforçando realmente ao máximo, fazendo tudo aquilo que podemos? Será que somos disciplinados? Será que somos regrados? Será que nós lemos a Bíblia diariamente? Será que nós oramos diariamente? Será que nós não consumimos nada que nos atrapalhe na caminhada? Um atleta de alto rendimento, quando ele vai para uma competição, ele não pode comer qualquer coisa, ele tem a sua alimentação ali totalmente controlada. Se você for ver atletas de fisiculturismo, aqueles que vão para academia para expor os seus corpos como se fosse um monumento para ser apreciado, eles até pesam a comida. Tem que comer tantas gramas de proteína, tantas gramas de carboidrato. Será que vocês estão fazendo esforço diligente para que possamos ser verdadeiros atletas de Cristo aqui, correndo essa maratona que é a vida cristã para alcançar a salvação? Que não depende, obviamente, de nós. A salvação não é os nossos esforços aqui, não é aquilo que eu faço que vai... Mas será que eu me aplico, de fato, para que o Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer? Ou será que eu entendo que realmente o Espírito Santo vai fazer aquilo que eu não posso fazer, então eu não faço nada? Já abro mão e vivo a minha vida da forma como eu quiser, ignorando que eu tenho sim que fazer escolhas ao lado de Cristo? As competições eram regidas por regulamentos estritos, dos quais não havia apelação. Os que desejavam ter seu nome inscritos como competidor ao prêmio tinham que primeiro submeter-se a severo treino preparatório. Todos aqueles que queriam poder disputar, todos aqueles que quisessem disputar o prêmio, eles tinham que se preparar e tinham um severo teste preparatório, um treino para isso. Não era qualquer um que falava assim, quero ir, e vai. Para competir, a gente não está nem falando do prêmio, porque o prêmio era apenas para um. Para competir já havia um treino preparatório para isso. Prejudicial, condescendência com apetite ou qualquer outra concessão que pudesse diminuir o vigor físico ou mental era estritamente proibidos. Será que eu e você temos essa ciência de que se eu condensei, se eu faço com
se eu abro mão de ter esse controle da minha vida por completo, ser regrado daquilo que eu como, daquilo que eu assisto, daquilo que eu leio, daquilo que eu escuto. Se eu deixo qualquer coisa inundar minha vida, entrar e acabou, se eu deixo isso acontecer na minha vida, eu estou permitindo aqui que isso me prejudique. Então eu não estou fazendo o esforço necessário, não estou me preparando adequadamente, não estou competindo em alto nível. Existem atletas amadores e atletas profissionais, o futebol. Normalmente qualquer um pode jogar futebol, reúne os amigos, joga o futebol. Mas se pegar esses amigos que jogam no fim de semana e colocar para competir em alto nível contra times profissionais, vai ver clara diferença de alguém que treina todo dia, alguém que se alimenta todo dia pensando naquilo, daquele que vive aquilo. Um jogador de futebol, ele não chega um dia na semana ou 2 dias na semana, entra dentro do campo e joga bola. Ele fica treinando a semana inteira, comendo adequadamente, descansando adequadamente, não tirando o foco dali. E quando você fala da questão de jogos importantes, tem a concentração, ficam alguns dias isolados, confinados, para que nada os perturbe referente àquilo, para ficarem sendo vigiados ali, não só eles, como outras pessoas também monitorando. Nos clubes de futebol profissional tem nutricionista, tem os médicos, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem tudo para que eles estejam no mais alto nível físico, mental. Será que eu e você temos essa preparação e esse cuidado com a nossa vida cristã? Ou será que apenas estamos vivendo? Será que eu e você temos um cuidado com o preparo diário da nossa vida? Será que eu e você temos o nosso momento com Deus? Será que eu e você estudamos a palavra? Será que eu e você estudamos? Será que eu e você pedimos discernimento a Deus? Ou será que apenas vamos vivendo um dia após o outro, sem nos preocuparmos nem com a alimentação, nem com o nosso mental, nem com nada, apenas vivendo? Ou será que estamos verdadeiros atletas de Cristo aqui, nos preparando dia a dia para essa competição, entre aspas, das nossas vidas, para estarmos preparados para os desafios que o cristão enfrenta? Porque essa preparação dos atletas, qualquer atleta, não é uma preparação porque, vou fazer porque eu acho legal. Eles precisam por causa dos desafios que eles enfrentam. Será que eu e você estamos nos preparando para os desafios que enfrentamos na vida cristã? Nessas competições havia grandes riscos. Alguns jamais se refaziam do terrível esforço físico. Não era incomum pessoas caírem no percurso sangrando pela boca e nariz, e algumas vezes um competidor caía morto quando estava para alcançar o prêmio. Algumas pessoas dessas que se preparavam para as maratonas, elas morriam no meio do caminho, competindo durante a caminhada, durante a corrida. Se preparava tanto, o desgaste era tanto físico, mental, que eles desmaiavam ali, sangravam, alguns morriam. Será que o nosso preparo suportaria as dificuldades e as duras provas que há na vida do cristão? Será que estamos dispostos a entregarmos tudo de nós? Isso daqui era porque eles se preparavam. Se eles não tivessem preparado, eles mal começariam. Da mesma forma, nós, na vida cristã, se estamos nos preparando, se estamos preparados, vamos enfrentar dificuldades, vamos sangrar, vamos ter dificuldades. Mas se não estivermos preparados, não vamos conseguir nem dar o primeiro passo. Se não estivermos nos preparando, não daremos o primeiro passo. Mas a possibilidade de dano o resto da vida ou a própria morte não eram olhados como risco. Isso não era olhado como um risco, olhar desta forma. Você morrer não era um risco. Eles não se preocupavam com os riscos que eles enfrentavam ali. Como um risco grande demais por amor da honra reservada ao vencedor. O prêmio valeria qualquer sacrifício. O prêmio, a honra, eles eram reconhecidos em todas as cidades deles eram honradas, os pais deles eram honrados, eles eram honrados. E para isso, todo sacrifício valia a pena, não importava o desgaste, a preparação, e mesmo se eles tivessem de enfrentar a morte, aquilo valeria a pena pelo prêmio. Será que eu e você temos essa mesma consciência quando falamos da caminhada cristã aqui? Será que eu e você temos essa mesma consciência de que vale tudo?
para alcançar o céu? Fazer de tudo, toda a vontade de Deus. Abrir mão de todo o meu eu, de todas as minhas vontades para fazer aquilo que Deus quer. Será que nós compreendemos que vale tudo para fazer a vontade de Deus? Os corredores punham de lado toda a condescendência que tendia-se a diminuir-lhes as faculdades físicas, e mediante a severa e contínua disciplina treinavam os músculos para se tornarem fortes e resistentes, para que ao chegar o dia da competição, pudessem exigir de suas forças o máximo de rendimento. Quão mais importante é que o cristão, cujos eternos interesses estão em jogo, coloquem os apetites e as paixões em sujeição à razão e à vontade de Deus. Repite essa parte. Quão mais importante é que o cristão coloque de lado, coloque sob o controle da razão os apetites e as paixões e coloque tudo isso abaixo da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus em minha vida, na sua vida? Será que eu estou seguindo estritamente isso? Será que eu estou me preparando cada dia para essa caminhada cristã que eu e você vamos enfrentar, para as provas dessa vida? Jamais deve ele permitir que seja sua atenção desviada por entretenimentos, luxos ou comodidades. Nada deve desviar a nossa atenção do alto, da cruz, para seguirmos firme na caminhada. Vai ser difícil, vai ser desafiador, vai ser sofrido. Corremos risco de morte, sim, quando o momento chegar. Mas nada disso importa quando olhamos para o prêmio. O que acontece é que a maioria de nós não está olhando para o prêmio, só está olhando para as dificuldades, está aqui preocupado com isso. Cadê? Com os entretenimentos, com os luxos e com a comodidade aqui. É cômodo viver sem me preocupar. É gostoso me divertir com os entretenimentos e os prazeres dessa vida. É cômodo. Todos os seus hábitos e paixões devem ser postos sobre a mais estrita disciplina. Disciplina. Esse é o ponto-chave. Muitas vezes, o time de futebol que ganha não é o melhor, que tem os melhores jogadores, mas são os mais disciplinados, aqueles que cumpriram melhor as funções taticamente. Muitas vezes, o que ganha não é aquele que era o mais forte, mas sim aquele que estava mais preparado para enfrentar as provas, as lutas, as dificuldades. Aquele que tinha um preparo mental melhor, um preparo técnico melhor, aquilo que englobava tudo quando a gente fala dos atletas. E com nós, a mesma coisa. O cristão que vai vencer não é o cristão que fazia uma coisa só, aquele que pregava muito bem, aquele que cantava muito bem, aquele que estava todos os dias na igreja. É aquele que teve a estrita disciplina aplicada em sua vida, não só quando estava na igreja, não só quando estava fazendo alguma coisa, mas o tempo todo na sua vida. Não é só quando estou na igreja, não é só quando estou à frente, não é só quando eu tiro um momento com Deus, é o tempo todo em minha vida. É esse o cristão que vence. Será que eu e você somos esses que vencem? Aqueles que estão aplicando a disciplina em todos os momentos da nossa vida? Ou é só quando estamos na igreja, só quando estamos no culto, ou só aparência nas redes sociais? A razão iluminada pelos ensinos da palavra de Deus é guiada pelo Espírito. Tem que assumir o controle. Tem de assumir o controle. A razão é que tem que assumir o controle. Hoje, muitos de nós, a maioria de nós está... Aqueles que não têm razão são loucos. Estamos literalmente loucos, porque sabemos da mensagem da cruz, conhecemos a cruz, sabemos qual é o prêmio, mas estamos tão cômodos aqui, estamos tão amantes dos apetites e dos prazeres aqui, que esquecemos de olhar para o prêmio. Se olhássemos para o prêmio, teríamos e veríamos que ele é muito mais importante, vale qualquer dessas coisas, abandonar tudo isso por ele. Mas ainda assim, não conseguimos, não fazemos. Nós estamos lutando por um prêmio infinitamente mais valioso, a própria coroa da vida eterna. Quão mais cuidadosa deveria ser nossa luta,
e quão maior nossa disposição para o sacrifício e renúncia. Vou ler de novo. Nós estamos lutando por um prêmio infinitamente mais valioso. Aquelas pessoas davam a vida pelas honras terrenas lá atrás. Hoje os atletas também, um atleta de alto nível, um jogador profissional, eles desgastam demais o corpo. Eles vão sugando do corpo. Pode ver, jogador, pega alguns jogadores famosos, os problemas de lesão, que já não anda mais direito, sofre com dores a vida inteira. Nós temos um prêmio muito mais valioso, mas não olhamos para ele. Eles deram a vida para isso, sofrem as consequências, têm as marcas disso. E nós, que sabemos de um prêmio infinitamente maior, não fazemos nada. Verdadeiramente loucos aqui. Quão mais cuidadosa deveria ser nossa luta, e quão maior nossa disposição para o sacrifício e renúncia. Essas pessoas renunciam à própria saúde, de sofrer as dores a vida inteira, alguns de morrerem para a glória terrena. E eu e você conhecemos um prêmio muito maior, uma glória muito maior. Ignoramos tudo isso para condescender e viver a vida aqui como loucos, por causa dos nossos apetites, das nossas paixões, dos prazeres, dos entretenimentos, e vamos nos afundando nesse mar de lama que é esse mundo. Inveja, malícia, ruins suspeitas, maledicências, cobiças são embaraços que o cristão deve pôr de lado se quiser correr com êxito a carreira para a imortalidade. Inveja, malícias, ruins suspeitas, maledicências. E agora aqui nós estamos falando de coisas com referente aos outros. A gente, até agora, das apetites, paixões, estávamos falando de nós mesmos, da renúncia do eu. E agora nós estamos falando de algo referente ao próximo. A minha renúncia do meu eu também inclui renunciar qualquer pensamento ruim com relação ao meu próximo. A minha renúncia do meu eu significa amar a todas as pessoas. Porque quando eu renuncio eu paro de ficar pensando coisas más das outras pessoas, paro de ficar olhando com olhos ruins as outras pessoas. Cada hábito ou prática que conduz ao pecado e leva à desonra a Cristo precisa ser posto de lado, seja qual for o sacrifício. Cada hábito ou prática. Normalmente quando a gente fala dos hábitos, é prática, a gente está olhando para nós, aquilo que nós podemos fazer, alimentação, exercício físico, o estudo da palavra, é olhando para nós, o que eu posso fazer. E agora nós temos também que olhar também para o que nós fazemos com relação ao próximo, os nossos sentimentos ruins para o próximo. Os competidores nos antigos jogos, depois de se haverem submetido à renúncia e rígida disciplina, não estavam ainda assim seguros da vitória. Eles faziam todo esse sacrifício. E se a gente for ver, os competidores, os atletas hoje em dia, eles fazem todo um sacrifício das suas vidas. Seja a vida familiar, a saúde, a renúncia que eles precisam fazer na questão dos hábitos, da alimentação, para ter uma mente preparada e um corpo preparado para enfrentar. Eles fazem a renúncia de tudo. E ainda assim eles não são seguros da vitória. Porque eles vão competir e podem perder. Não importa o quanto entusiasmados e ardor tivessem corrido os competidores, o prêmio seria apenas um. Não importa nada do que eles fizeram se eles não ganharem o prêmio. O segundo lugar já não é o prêmio. Ninguém fica lembrando do segundo lugar, é apenas o primeiro. Ninguém que seja fervoroso e perseverante deixará de alcançar sucesso. Volta aqui. Tal não é o caso da milícia cristã. Ninguém que se submete às condições ficará desapontado ao fim da carreira. Ninguém que seja fervoroso e perseverante deixará de alcançar o sucesso. Todo cristão que se entrega completamente a Cristo, que abre mão do seu próprio eu, abre mão das suas paixões, das suas vontades, do apetite, que de fato ama o próximo, não fica com os pensamentos de inveja, malícia, com rancor, com ódio. Todo cristão que se entrega completamente a Cristo, que permite que o Espírito Santo guie os seus passos,
alcançará a vitória. As pessoas do mundo, os atletas do mundo, se entregam à vida e ainda assim eles podem perder. Nós. E aqui tem um ponto importante. Lembrei quando eu estava lendo, eu refleti sobre isso. Para a gente encerrar já 20 minutos, o ponto mais importante. A nossa luta na caminhada cristã não é contra o próximo, não é contra o mundo, é contra nós mesmos. Quando nós abrimos mão do nosso eu, entregamos na direção do Espírito Santo para que Ele guie, para que Ele mostre o caminho e nós sigamos, abrindo mão do nosso eu, das nossas vontades, das nossas paixões. Não importa quais sejam as suas lutas, todos iremos chegar ao final vitoriosos. Todos podem ganhar. A luta da caminhada cristã, a competição do cristão, todos podem ganhar, desde que abram mão de si. Todo aquele que se esforça, que se empenha, todo aquilo que dá tudo de si, o 100% de si, vai receber o poder do alto que irá o garantir a vitória. Então, vamos encerrar por aqui, sabendo, tendo a certeza que se eu e você abrirmos mão do nosso eu, a vitória é garantida. Não é só para um, não é para dois, é para todos que se entregarem completamente a Deus. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida qualquer do capítulo, da Bíblia, se o irmão viu algum ponto que não entendeu, ou viu algum ponto importante, eu li aqui, não foi nem metade desse capítulo, do resumo desse capítulo, deixa nos comentários para a gente crescer e estudar juntos. Pede de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, nos ajude na caminhada. Possamos, Pai, olharmos verdadeiramente para a cruz, entendendo e contemplando o prêmio final, Senhor. E se não formos loucos ao olhar, teremos a certeza que nada desse mundo vale a pena. Abriremos mão de tudo para fazer a Tua vontade, Senhor. Nos ajude, Senhor. Derrama do Santo Espírito sobre nós. Que o caráter de Cristo resplandeça em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.